Nós já falamos sobre energia cinética, agora nós vamos falar sobre energia potencial gravitacional. Também está relacionada com movimento. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses dois GIFs que eu coloquei. No primeiro, esse primeiro GIF aqui, ó, vocês estão vendo que uma pessoa, um senhor, cai de uma escada. Nesse primeiro GIF, ele fica até desacordado no chão, cai em cima do lixo lá e fica desacordado. O tombo foi feio, ele deve ter se machucado, né? Então, essa gravidade da queda é por causa do que será? O que será que interferiu nessa gravidade ou em toda a energia com que ele bate no chão, com que ele derruba o lixo, com que ele pode ter sofrido fratura, trauma, enfim. Então, isso se deve principalmente à questão da altura da queda, certo? Então, energia potencial, isso é para comentar com vocês, que energia potencial depende desta grandeza física. De quem? De altura. A altura vai determinar a quantidade de energia que vai estar acumulada no corpo durante a queda, né? E, lógico, depois ele vai consumindo essa energia, e a energia vai se transformar em outros tipos, que é energia de deformação, vai fazer barulho, né? Energia sonora, enfim. Agora, no segundo GIF, vocês devem estar observando que a pessoa que ergue os pesos aí, né? No final, ela joga de uma vez para poder ver se aguenta. Já não está aguentando na hora que está erguendo. Aí você joga de uma vez para conseguir firmar. Não conseguiu, caiu em cima, deve ter até machucado a perna. Se tiver sorte, não aconteceu nada na coluna e etc, né? Mas aí, do que depende a gravidade desse acidente no segundo GIF, gente? Aí eu já tô tentando mostrar para vocês uma outra coisa, que é a massa. Massa também determina a quantidade de energia envolvida nesse fenômeno aí, né? E a massa, lógico, se eu multiplicar pela aceleração da gravidade, eu obtenho o peso. Então, a energia potencial gravitacional, o nome já está dizendo, ó, se ela é gravitacional, porque ela depende da aceleração da gravidade, ela tem essa fórmula aqui, ó. Energia potencial, a gente geralmente indica assim, EP, é M, massa, vezes a aceleração da gravidade. Aqui na Terra a gente costuma muito usar 10 ou 9,6 metros por segundo ao quadrado, né? H. Então, vejam, é uma fórmula bem simplesinha. Energia potencial é dada por essa expressão, certo? Depende da massa, da gravidade e da altura. A massa no sistema internacional é em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. E aí a energia vai ser em joule. Eu vou já aproveitar até essa situação aí, né, do GIF, e comentar o seguinte com vocês rapidinho. Vamos chutar que o senhor que caiu aí, ó, ele caiu de uma altura, por exemplo, de, sei lá, 2,5 metros. É um chute. Caiu de 2,5 metros, tá? Eu acho que dá até uns 3 metros, mas vamos lá. Vamos imaginar também que a massa do senhor que cai ali é uma massa de 80 quilogramas, porque é um homem, ele é um senhor alto, né? A aceleração da gravidade, como eu disse a vocês, muitas vezes a gente usa o 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a energia potencial
desta queda aí, né? É mgh, é a massa 80, o G é 10 e a altura da queda 2,5. Multiplicou os três valores, a energia potencial dessa queda está em torno de 2.000 joules. Isso para a gente comparar com outras situações, certo? Então, 2.000 joules, né, numa queda pode causar um estrago na coluna da pessoa, sei lá. Nesse outro caso aqui, no segundo caso, eu já estou imaginando aí o peso que eu vou considerar, né, a massa. É a massa que está sendo erguida aqui, né? É a massa do halter, viu, gente? Então, vamos imaginar que tem 30 quilos de cada lado. Então, a pessoa está erguendo 30 quilogramas. 60, desculpa, é 30 de cada lado, dá 60. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos imaginar que essa altura aí, ele ergue até a altura dos ombros, né? Imagina que a pessoa tem 1,80 m, você diminui 30 centímetros para dar a altura do ombro, tá erguendo o halter até 1,5 m do chão, em relação ao chão, sempre em relação ao chão, certo? Essa escada eu considerei a altura total dela em relação ao chão, e o halter aqui também, olha, eu tô considerando, ó, em relação ao chão aqui, certo? Então, a energia potencial vai ser mgh 60 vezes 10 vezes 1,5. Energia potencial, nesse caso aí desse acidente com o halter, deu 900 joules. Comparando com a primeira, é a metade da energia, mas é porque o halter não foi erguido muito alto, né? Então, vamos em frente. Nesse outro slide, eu escolhi essa imagem muito bonita, né? Seria um prédio muito alto, eu nem sei se ele foi construído. Essa torre, ela teria 237 metros, feita aqui no Brasil, lá em, né, Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, e era para ser concluído em 2017, não sei se foi. Vamos lá. Então, imaginem que um objeto qualquer caia daqui de cima e vá até lá embaixo. Então, a energia potencial do objeto ao cair, como ela depende da massa, da aceleração da gravidade, da altura da queda, essa aceleração da gravidade nós estamos usando aqui na Terra sempre 10. Então, vamos chutar que caia um objeto com uma massa de 1 kg, dessa altura de 237 metros. Então, nós teríamos 2.370 joules, certo? Aí, só mais um cálculozinho. Se, por exemplo, aquele senhor do slide anterior, que eu chutei que aquele senhor tinha 80 quilos, se ele caísse lá de cima, vamos imaginar, ai, coitado, se tivesse uma pessoa fazendo um concerto lá naquela antena, e ela cai lá de cima e vai lá embaixo. Qual que seria essa energia potencial aí? Então, seria 237 vezes 800. Isso vai dar 189.600 joules. Muito mais do que aqueles 2.000 joules que vocês viram da queda dele lá da escada, de 2,5 metros, né, gente? Aí vocês já vão comparando energias, né? Agora nesse slide aqui, a questão é a seguinte, ó. Pensa, numa lata de leite em pó, no rótulo tá escrito isso daqui, ó. 1.000
1.509 quilojoules para cada 100 gramas do pozinho lá do leite em pó, certo? As calorias não vão me interessar, vai me interessar em joule. Se toda a energia armazenada numa lata, a lata costuma ter 400 gramas, então olha, 400 gramas é 4 vezes essas 100 gramas. Então, qual que é a energia que vai estar na lata? A energia que vai estar na lata, gente, ela vai ser igual a 1.509 quilojoules vezes 4. Por que vezes 4? Porque 1.509 quilojoules é para 100 gramas. 400 gramas é 4 vezes, então por isso que eu estou multiplicando por 4. Quem quiser pode fazer regra de 3 também. Mas aí vai dar, gente, 6.036 quilojoules. E no lugar da letra K, você já sabe que a gente pode pôr 3 zeros, porque tem que ser em joule, não pode ser em quilojoule. Para usar a fórmula em joule. Então, 3 zeros no lugar da letra K. Então, novamente, ó, 6.036.000 joules, certo? Essa seria a energia contida na lata. Aí fala assim, se essa energia fosse usada para levantar um objeto de 10 quilogramas, qual que seria a altura, né? Aí eu uso a fórmula da energia potencial, que é essa energia que está associada com a altura. É ela que eu vou usar para erguer o objeto. mgh. A energia da lata é 6.036.000 joules, né? Que é igual a massa de 10 quilogramas de um objeto, né? O G é 10, tá aqui, ó. Olha lá o G da Terra. Que altura vai ser essa? Que a gente poderia erguer. Já fazendo direto, gente, olha. Esse zero eu vou cancelar com esse zero e esse zero eu vou cancelar com esse zero. Porque que dá 100, eu passo dividindo. Sobrou 60.360 metros, porque no sistema internacional a altura é em metros, né? 60.000 metros seriam aproximadamente 60,5 quilômetros, com a energia de uma lata, né? Se a gente pudesse transformar uma coisa em outra. Neste outro exemplo aqui, gente, olha, é para comentar uma outra característica muito importante a respeito da energia potencial, muito importante. Dois amigos, eles querem subir uma montanha. Eu escolhi essa daí, aquela lá que vai para Machu Picchu, que eu acho esse negócio aí muito bonito. Silvínio escolhe uma trilha curta e muito íngreme. Então, eu imaginei esse ponto aqui. Olha na figura, que é onde eu vou marcar um X vermelhinho. Então, olha aqui, ó. Esse Silvínio, ele resolveu subir da base aqui até nesse ponto. Ele fez isso aqui, ó. Certo? Ele vai fazer uma escalada aí, tá? Um rapel aí. Aí trouxe os equipamentos, vai fazer essa subida bem íngreme. Já, por exemplo, o outro, o Joselito, esse outro Joselito, ele escolhe uma trilha longa e suave. Então, o Joselito, ele sai do mesmo lugar, ele vem, aí vocês estão vendo que passa lá por trás, sai por aqui, e ele vem vindo e chega aqui, no mesmo lugar, certo? Ele andou bem mais, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção que o desnível de ambos é o mesmo. Essa é a altura. A altura depende de um desnível vertical. Então, os dois, eles vão
a mesma altura, e quando for achar a energia potencial de cada um ao chegar nessa parte mais alta aqui, ó, em relação ao ponto de onde eles saíram, tá falando no problema que a massa, supondo que ambos têm a mesma massa, então a massa é a mesma, a aceleração da gravidade é a mesma. E esse desnível, essa altura vertical em relação a esse desnível é a mesma, certo? Mesmo o Joselito tendo andando mais, não tem importância, o desnível é que interessa. Então, por esse motivo, ambos terão a mesma energia potencial, certo? Então, na hora que eu falei que esse slide é muito importante, é o seguinte, que o trabalho realizado, ou melhor, a energia potencial, né? Ela vai depender apenas do desnível. Então, não interessa o caminho, certo? Se o desnível for o mesmo, a energia potencial lá na parte mais alta vai ser a mesma, tá bom? Continuando. Aí, esse daqui é o último slide, né? Eu achei curioso a maneira como eles estão representando a unidade da aceleração da gravidade. Pensa, peso é mg, não é? A aceleração da gravidade, nessa expressão, pode ser peso sobre a massa. Não é isso? Ó, pega a massa, passa dividindo. Então, ó, ficou peso sobre a massa. O peso é dado em Newton, a massa é dada em quilograma. Portanto, G pode ser expresso em Newton por quilograma, como está sendo feito aqui e nos demais, né, figuras aí, ó. Então, olha lá, o gato no guarda-roupa de 2 metros, se ele cair, 40 joules. O gato no guarda-roupa de 1,80 m, 36 joules, aqui é só para a gente comparar. A energia potencial depende da altura, se a altura é menor, a energia é menor. Um gato gordo no guarda-roupa de 2 metros. Então, já colocaram aqui o dobro da massa. Se dobra a massa, dobra a energia em relação ao primeiro, ó. Dobro da massa, dobrou a energia. Por quê? Porque a energia potencial é diretamente proporcional à massa, à gravidade e à altura. Se a massa dobra, a energia potencial dobra. Certo? Continuando, olha lá, ó, um gato, no último, gato lunar. Lá na Lua, né? Levaram o guarda-roupa para a Lua. A aceleração da gravidade vale 1,6, né? Então, mudou aqui, foi a gravidade. Daria essa energia aqui, né? Então, mostrando que se a gravidade diminui, a energia diminui, tá? E a altura também é diretamente proporcional, né? Mostrei lá na torre, no caso da escada, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês sobre energia potencial. É só para a gente explorar as ideias iniciais, tá?